Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é de Matemática 2 e a gente vai dar continuidade, certo? Inicialmente, vamos a algumas dicas de estudo. A primeira é vocês procurarem um lugar mais sossegado da casa para assistirem a aula e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, borracha, e também peguem o seu material didático, que é o livro, para poder acompanhar a aula e servir como base. Hoje nossa aula é de Matemática 2 e é classificação de triângulos, certo? Inicialmente, vamos falar sobre as características gerais de um triângulo. Aqui eu vou pegar esse triângulo só para explicar as estruturas, certo? Inicialmente, a gente precisa saber quais são os pontos do meu triângulo. Todas as quinas da minha imagem, essas quinas conhecidas como se fossem as quinas de uma mesa, os vértices do meu triângulo. Então, no caso do triângulo, ele tem 3 vértices, 3 quinas. Ele também possui 3 lados, o lado de B para A, o lado de A para C e o lado de C para B. Então, todo triângulo vai ter 3 vértices, que são 3 quinas, e também vai possuir 3 lados, certo? E os triângulos também vão possuir ângulos internos, que eles ficam em cada vértice, e eles também vão possuir ângulos externos, que ficam nas proximidades, também ficam no triângulo, mas do lado externo, no lado de fora, certo? Então, visto que o triângulo tem vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos, agora a gente vai ver quais são os tipos de triângulos. O primeiro tipo de triângulo que eu pontuei aqui foi o triângulo equilátero, que a principal característica dele é que os 3 lados são congruentes. O que é que significa? Que os 3 lados desse triângulo são iguais. Então, o lado AB vai ter o mesmo valor que o lado BC, que vai ter o mesmo valor que o lado CA. E como é que eu represento isso? Sempre que eu quero representar um lado de um triângulo, eu faço o seguinte: eu coloco os 2 pontos A, B, onde eu tenho um lado. Entre A e B eu não tenho um lado do meu triângulo, então para me representar isso, eu coloco o ponto A, B juntos, sem nenhuma separação, e eu coloco uma reta em cima deles. Isso daqui significa que entre A e B eu tenho um lado do meu triângulo, que é igual ao lado BC. Eu boto o B e o C e uma linha em cima, que significa que entre o ponto BC eu tenho um lado do meu triângulo, que é igual também ao quê? Ao outro lado que falta, que é o lado AC. Eu coloco AC e uma linha em cima. Significa o quê? Que entre o ponto A e C eu tenho um lado do meu triângulo. Então, relembrando, no triângulo equilátero, como é que eu posso saber se um triângulo qualquer é equilátero? Eu vou ver se todos os lados dele são iguais. Se os lados forem iguais, é um triângulo equilátero. O próximo triângulo é o triângulo isósceles, certo? O triângulo isósceles tem 2 lados congruentes. Então, ele possui 2 lados iguais. Então, logo, já que meu triângulo tem 3 lados, se 2 são iguais, um é diferente. Então, nesse caso aqui, eu tenho A, B, B, C e AC. São os 3 lados do meu triângulo. Aqui, nessa imagem, eu estou dizendo que o lado AB é igual ao lado BC. Mas o lado AC é diferente deles. Se eu tenho só 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. Mas, tia, precisa necessariamente ser esses 2 aqui iguais? Não. Eu poderia ter esse igual com esse, assim como poderia esse igual com esse, certo? Então, tem que ser 2 lados iguais, independente de qual sejam os lados, certo? Se forem 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. O próximo triângulo é o triângulo escaleno, que ele possui 3 lados não congruentes. Então, os 3 lados dele possuem tamanhos, medidas totalmente diferentes. Então, nesse caso aqui, o lado AB é diferente do lado BC, que é diferente do lado AC. Aqui a representação, esse igual com o traço, significa diferente. Então, eu estou dizendo aqui, A, B e uma reta em cima, significa que entre o ponto A e B eu tenho um lado do meu triângulo.
E esse lado é diferente do BC. Aqui eu estou representando o quê? Que entre o ponto B e C eu tenho um lado do meu triângulo, que é diferente do lado AC. Aqui o que é que eu estou querendo simbolizar? Que entre o ponto A e o ponto C eu tenho um lado do meu triângulo. O outro triângulo que eu tenho é o triângulo acutângulo, certo? Agora, essa classificação aqui, ó, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero que nós estudamos, a gente está vendo a classificação de acordo com os lados. Se o lado é igual, se o lado é diferente. Agora, a partir daqui do ocutângulo, a gente vai classificar de acordo com o ângulo, certo? A gente chama de triângulo acutângulo quando tem 3 ângulos agudos menores que 90 graus. No início do vídeo eu falei que um triângulo tem como característica 3 ângulos internos. Se os meus 3 ângulos internos do meu triângulo for menor que 90 graus, que eu nomeio como agudo, ele é um triângulo ocutângulo. Vamos ver esse exemplo aqui. Um ângulo mede 63,4 graus, é menor que 90, tudo bem. Agora a gente tem que ver os outros dois. 71,6 graus é menor que 90, já tenho 2 menores que 90. O último, 45, é menor do que 90, então eu tenho meus 3 ângulos menores do que 90. Então eu digo que é um triângulo acutângulo. Agora vamos falar do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é quando eu tenho um ângulo reto igual a 90 graus. Se eu tenho um ângulo igual a 90 graus, eu digo que é um triângulo retângulo. Ele é sempre representado assim, ó, como na forma de um quadrado, certo? Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. O próximo triângulo é o triângulo obtusângulo, que é quando eu tenho um ângulo obtuso, que é quando eu tenho um ângulo que está entre 90 e 180. É maior do que 90 e menor do que 180. Nesse caso, eu tenho 126,9 graus. Ele é maior do que 90 e menor que 180. Então, é um ângulo obtuso, logo eu tenho um triângulo obtusângulo. Agora, um exercício de fixação, certo? Os triângulos podem ser classificados com relação a seus ângulos ou com relação a seus lados. 2 triângulos observados apresentam as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90,01 e o segundo possui 2 ângulos internos igual a 40 graus. A classificação respectiva desses triângulos são: respectiva quer dizer que quer saber na ordem que ele pediu, primeiro de 90,01 para depois os de 40, certo? Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo medindo 90,01, significa que é um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque está entre 90 e 180, certo? 90,01 é maior do que 90, então nós temos um triângulo obtusângulo. Já no segundo, onde eu tenho 2 ângulos internos iguais a 40, nós vamos ter que pensar um pouco a mais. Mesmo ele falando de ângulos, a classificação está relacionada com lados. Por quê? Aqui, quando eu tenho 2 ângulos iguais, significa que eu também tenho 2 lados iguais. Então, lá quando ele fala que tem 2 ângulos de 40 graus, significa que tem 2 lados iguais. Então, seria isósceles. Então, a gente viu que o primeiro é obtusângulo e o segundo é isósceles. Então, a resposta dessa questão é o item A. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Agora, alguns recados, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou outras aulas, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, e podem rever e acompanhar nossas aulas. Lembrando de baixar o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para acompanharem a agenda digital, pois todas as atividades que serão postadas lá serão cobradas, certo? E até a próxima aula.